Imagina uma instituição com mais de 100 anos de história. Sabe, um pilar ali da comunidade local, com cores, hinos, tradições que passam de geração em geração. Aham, aquela paixão que vem de berço, né? Isso. Agora imagina que, do dia para a noite, um conglomerado global gigantesco compra essa instituição. E eles simplesmente apagam o escudo centenário, mudam as cores e rebatizam o lugar com o nome de uma marca de bebida energética. Nossa, parece até roteiro de um filme distópico, um negócio meio cyberpunk sobre o futuro. Pois é, parece, mas isso já aconteceu na vida real. E como a gente vai explorar hoje nesse nosso mergulho profundo, essa é exatamente a mesmíssima cartilha corporativa que os maiores bancos e as grandes marcas do planeta usam. Essa é a dura realidade da arquitetura do poder corporativo moderno. O nosso objetivo hoje não é simplesmente sentar aqui e listar quem tem mais dinheiro no banco, sabe? Claro, isso seria entediante. Exato, a missão é entender a mecânica desse capital. Para isso, a gente reuniu dados do Ranking Global 2000 da revista Forbes, algumas análises super densas sobre geopolítica corporativa e, surpreendentemente, um estudo sobre o fenômeno das redes multiclubes no futebol. Futebol e finanças globais misturados, eu sou apaixonado por essa intersecção. É fascinante. A gente quer decifrar como uma decisão de diretoria tomada num escritório de vidro a milhares de quilômetros de distância consegue reescrever leis locais, alterar a cadeia de suprimentos e até ditar o que acontece no gramado num domingo à tarde. Bom, para a gente entender esse nível de influência, acho que precisamos primeiro ter uma noção da escala financeira, certo? Com certeza, o tamanho do bolso. Isso. Porque quando olhamos para a estrutura da economia global, os números são assim difíceis de processar para a mente humana. No topo da cadeia, os Estados Unidos e a China concentram a esmagadora maioria dessas megacorporações. O nosso instinto natural, pelo menos o meu, é pensar logo nas gigantes da tecnologia. Sim, a gente pensa logo na Apple, né? A Apple, com aquele valor de mercado orbitando a casa dos incríveis 3 trilhões de dólares. Ou a Microsoft. A gente pensa, bom, eles são os verdadeiros donos do mundo. Ou então as petroleiras, sabe? A ExxonMobil, a Saudi Aramco. Exatamente. Aquelas que lucram absurdamente com o caos e as tensões geopolíticas pelo mundo afora. Olha, a tecnologia e o petróleo dominam as manchetes, sem dúvida nenhuma. Mas o motor invisível, aquilo que realmente sustenta o sistema inteiro, é o setor financeiro. Os bancos? Os bancos. O líder absoluto no ranking quando a gente combina vendas, lucros e escala patrimonial é o J. Morgan Chase. E logo atrás dele tem uma verdadeira muralha financeira chinesa. Que é colossal, pelo que as fontes mostram. Colossal. Estamos falando do Banco Agrícola da China, o China Construction Bank e o ICBC. E é aqui que entra um conceito técnico fundamental que a gente precisa explicar. Existe uma diferença gigante entre valor de mercado e ativos sob gestão. Pera, vamos tentar visualizar isso, porque é importante para quem nos escuta. A Apple vale seus trilhões baseada, tipo, no preço das ações dela na bolsa. É basicamente um concurso de popularidade sobre o que os investidores acreditam que a empresa vai lucrar no futuro, né? Sim, é expectativa. Pura percepção de inovação e vendas futuras. Mas quando a gente olha para um banco gigante como o ICBC, a métrica muda. O foco vai para ativos sob gestão, e as fontes citam que eles têm mais de 6 trilhões de dólares sob gestão. Pelo que eu entendo, isso não é especulação de bolsa, certo? Estamos falando de dinheiro físico, enraizado na sociedade de verdade. Exatamente isso. Ativos sob gestão, ou IOM, na sigla em inglês, representam o controle direto sobre a economia real. Tangível, sabe? Se a Apple desaparecer amanhã de manhã, o mundo perde um ecossistema de comunicação maravilhoso, algumas pessoas ficam tristes, mas a vida segue. Mas se um banco desses quebra? Se o ICBC interrompe as operações amanhã, a construção de cidades inteiras na Ásia para no mesmo segundo. Cadeias globais de suprimento agrícola entram em colapso. Milhões de hipotecas ficam num limbo jurídico. Uau, o impacto é estrutural. Totalmente estrutural. Esses trilhões representam coisas reais. É o financiamento daquelas ferrovias de alta velocidade, é o dinheiro guardado dos fundos de pensão de uma vida inteira de trabalhadores, são as linhas de crédito que permitem que os navios cargueiros cruzem os oceanos para abastecer os países. Ou seja, eles não estão apenas movimentando dinheiro digital ali nas telas. Eles praticamente guardam as escrituras do planeta.
O volume de capital na mão de meia dúzia de bancos supera o PIB somado de dezenas de nações inteiras. É assustador. E uma vez que a gente estabelece que essas corporações são maiores que muitos países, surge uma dúvida bem lógica. Como eles operam isso? Isso, como é que uma entidade tão absurdamente grande consegue ultrapassar as fronteiras e se infiltrar em todos os cantos do globo? Desde uma metrópole chique na Europa até uma cidadezinha minúscula no interior aqui da América do Sul. Pois é. A logística disso me deixa muito curioso. As nossas fontes detalham isso muito bem através da academia. A teoria econômica divide esses gigantes em duas categorias, né? As multinacionais e as transnacionais. Aham, e a diferença não é só no nome. A abordagem delas na hora de conquistar um novo território é fundamentalmente diferente. Explica um pouco melhor essa diferença para nossa audiência. Claro, uma multinacional típica, pensa numa montadora de carros clássicas ou na própria Apple que você citou, ela opera de forma impositiva. A matriz, digamos lá na Califórnia, dita o padrão e as filiais ao redor do mundo só executam. Tá, então o iPhone que eu compro em Tóquio é exatamente o mesmo que eu compro em São Paulo. Idêntico. É uma expansão baseada em uniformidade. Eles impõem o produto deles goela abaixo do mercado. Já as transnacionais funcionam de um jeito muito mais furtivo, eu diria. Como assim furtivo? A analogia perfeita que eu gosto de usar é a do camaleão. O McDonald's é o exemplo de livro-texto para isso. Eles têm um modelo de negócios que é hiperglobalizado, a gente sabe, mas quando eles entram num mercado como o da Índia, a história muda. Ah, sim. Porque a vaca é sagrada para grande parte da população lá. Exato. Então eles não tentam forçar a venda de hambúrguer de carne bovina, porque esse seria um tiro no pé cultural. Eles reescrevem o cardápio inteiro com opções vegetarianas, lanches de frango, coisas locais. A estrutura de lucro e a logística são globais, o maquinário é corporativo, mas a face que é apresentada para o consumidor na rua é hiperlocalizada. Eles se disfarçam de locais. E as fontes trazem um outro exemplo que eu achei incrível, da Coca-Cola. Eles levam essa estratégia de camaleão para um nível de engenharia corporativa que é brilhante e assustador. O objetivo não é só vender refrigerante, é dominar o comportamento de consumo local de um jeito absoluto. Sim, se eles encontram alguma resistência cultural forte num país, eles não brigam contra ela, eles simplesmente vão lá e absorvem essa resistência com o dinheiro. O caso do Guaraná Jesus, no estado do Maranhão, ilustra isso perfeitamente. A Coca-Cola tentou de absolutamente tudo para dominar aquele mercado específico no Brasil. Lançaram marcas alternativas, baixaram preços, mas a população local tinha uma conexão emocional e cultural fortíssima com aquele refrigerante cor-de-rosa regional. Era a identidade deles. E como eles não conseguiram esmagar concorrência na prateleira de jeito nenhum, qual foi a solução? A Coca-Cola simplesmente foi lá e comprou a marca. Mas o detalhe mais fascinante dessa operação que os dados mostram é como isso funciona lá nos bastidores. Eles não deixaram a empresinha do Guaraná funcionando isolada do mundo. Claro que não, isso seria ineficiente. Eles pegaram a identidade, a estética daquele produto e conectaram nos trilhos de alta velocidade da rede global de engarrafamento e distribuição da própria Coca-Cola. Eles otimizaram todo aquele back-end logístico complexo, mas deixaram a vitrine, a latinha rosa, exatamente intacta. Pois é, e essa assimilação toda parece super amigável na superfície, né? Uma verdadeira adaptação e valorização cultural. Mas o motor real que impulsiona essas redes é a caça implacável pela redução de custos. Matéria-prima mais barata, mão de obra... E isso levanta uma questão muito séria. Porque nessa busca, as corporações começam a ditar as regras do jogo para os próprios governos, e não ao contrário. É o rabo abanando o cachorro. Isso me leva ao conceito do leilão fiscal. O leilão fiscal é uma das dinâmicas mais cruéis da economia moderna. As cidades ao redor do mundo não estão basicamente criando leilões predatórios entre si, tipo oferecendo isenções de impostos de 5, 10 anos apenas para ter o privilégio de abrigar o armazém ou a fábrica dessas empresas? Sim, é exatamente isso. E não é uma negociação equilibrada, é uma arena. Imagina uma corporação que anuncia que quer construir uma nova fábrica no Sudeste Asiático ou na América Latina. Eles sabem perfeitamente que aquelas regiões precisam de forma desesperada de empregos. Então, começa a briga.
A cidade A diz, olha, venham para cá, damos 5 anos sem pagar imposto nenhum. E aí a cidade B, vizinha, entra em pânico porque não pode perder o investimento para o rival político e oferece 10 anos de isenção, além de doar o terreno de graça e prometer construir rodovias e infraestrutura com dinheiro público para a empresa. É bizarro. A corporação extrai a vantagem máxima disso. A cidade ganha empregos na hora, ok, mas sacrifica uma década inteira de arrecadação de impostos. Dinheiro que faria falta para construir escolas, hospitais, coisas básicas. O poder de barganha dessas multinacionais é tão assimétrico que, na prática, elas viram meio que entidades soberanas ali dentro. O que nos introduz direto ao conceito de soft power, ou poder brando, porque a gente não está falando de exércitos invadindo territórios, estamos falando de um poder invisível, mas que tem a força para redesenhar a legislação de um país inteiro. A indústria farmacêutica é um exemplo brutal que as fontes trouxeram. São mestres nisso. Total. O lobby político não serve apenas para negociar a venda de vacinas ou compras do governo. Eles usam esse poder invisível para estender prazos de patentes em anos, criar barreiras legais absurdas contra remédios genéricos mais baratos e, basicamente, ditar como funciona a política de saúde pública nacional. Pensa bem, quando o orçamento são do Departamento de Relações Públicas de uma empresa é maior que o orçamento inteiro do Ministério da Saúde de uma nação, em desenvolvimento, essa ideia de soberania nacional, ela se torna uma ilusão, né? Uma fachada completa. E os efeitos colaterais dessa soberania corporativa no dia a dia local são devastadores. A gente vê mineradoras pelo mundo afora destruindo ecossistemas com uma frieza assustadora. Eles fazem um cálculo matemático onde as multas ambientais que vão levar são só uma fração ridícula perto do lucro gigantesco que vão extrair. Vale a pena quebrar a lei para eles. E a terceirização radical é outro exemplo. Marcas de luxo europeias e de moda esportiva transferem toda a fabricação para países da Ásia que têm leis trabalhistas super flexíveis ou inexistentes. Eles não estão só cortando custos, eles terceirizam a responsabilidade moral. Exato. Quando estoura um escândalo de trabalho análogo à escravidão no fim da cadeia de produção, a matriz lá em Paris ou Nova York diz: "Ah, não sabíamos de nada, a culpa é da subcontratada". É muito conveniente. Mas sabe, tem um mecanismo ainda mais cotidiano que ilustra bem isso. O que os estudiosos chamam de efeito Walmart. Mostra perfeitamente como eles causam uma destruição no nível municipal mesmo. Ah, o efeito Walmart é clássico. É quando a rede de hipermercado destrói o comércio local, certo? Não, a tática é baseada em preços predatórios. O gigante corporativo chega numa cidadezinha do interior com um poder de fogo global cheio de caixa. Eles podem se dar ao luxo de operar aquela nova loja com prejuízo, perdendo dinheiro por meses a fio. Eles sangram dinheiro de propósito. Exato. Eles jogam os preços tão absurdamente para baixo que o açougueiro da esquina, a padaria da rua de baixo e a quitanda do bairro simplesmente quebram. Eles não têm poupança para segurar 6 meses de prejuízo. Impossível competir com quem tem capital infinito. E aí o que acontece? Uma vez que todo aquele ecossistema de comerciantes locais é obliterado e o hipermercado vira um monopólio na cidade, adivinha? Os preços sobem de novo. É, infelizmente, a aniquilação do tecido comercial independente. E gera um paradoxo muito doloroso para a sociedade, sabe? Como assim? De um lado, as pessoas adoram produtos importados super baratos e a conveniência de comprar tudo num lugar só ou com um clique. Mas do outro lado, elas estão assistindo à destruição da própria comunidade delas e criando uma dependência extrema. É por isso que estamos vendo uma resposta dupla hoje em dia. Ah, as métricas de ESG, né? Isso. Por um lado, a ascensão da pressão por ESG, que exige governança ética, respeito ambiental e social. Os grandes fundos de investimento finalmente perceberam que risco reputacional de escândalo se traduz diretamente em risco financeiro e perda de dinheiro. E, por outro lado, vemos essa luta meio desesperada de comunidades tentando proteger a identidade cultural local. E é exatamente nesse ponto de colisão, esse choque entre o rolo compressor corporativo e a resistência da identidade local, que a nossa análise dá uma guinada incrível para um dos ecossistemas mais territoriais e passionais que existem: o futebol. Sim, o fenômeno do multi-club ownership, ou redes multiclubes. Quando as fontes trouxeram isso, eu fiquei de cara. É a prova cabal
de que a mesma lógica fria que os bancos e os hipermercados usam acabou de invadir o último reduto da paixão popular. Historicamente, a gente sabe que o futebol sempre funcionou no modelo de associação, né? Clubes que eram basicamente entidades sem fins lucrativos, tomados conta por sócios torcedores, muito enraizados num bairro ou numa cidade. Aquele amor à camisa. Isso. Mas o que estamos assistindo agora é a conversão radical dessas instituições culturais antigas em meras classes de ativos financeiros. Sabe aquele caso extremo da Red Bull que você pincelou lá na introdução? Lembro. Nossa, é um negócio muito emblemático. O que eles fizeram com o Áustria Salzburgo em 2005 foi bizarro. A diretoria corporativa simplesmente chegou, comprou a associação e disse apertamente nos jornais, abre aspas, este é um clube novo, sem história, fecha aspas. É de uma agressividade absurda. Eles deletaram toda a memória coletiva de um século só para usar os jogadores correndo em campo como se fossem outdoors ambulantes para vender energético. Mas a engenharia pesada mesmo, de terno e gravata, aconteceu na Alemanha. Ah, o RB Leipzig, onde eles tiveram que driblar a lei. Exato. Na Alemanha, existe aquela famosa regra do 50+1. Ela foi desenhada especificamente para proteger a cultura do futebol contra isso, para impedir que bilionários ou corporações estrangeiras comprassem os times e fizessem o que a Red Bull fez na Áustria. A lei diz que os sócios, os torcedores reais, precisam obrigatoriamente manter a maioria dos direitos de voto, ou seja, 50% dos votos mais um. E como a Red Bull resolveu esse obstáculo legislativo? Com uma manobra legal de precisão cirúrgica que chega a ser irônica. Eles cumpriram a lei criando uma estrutura de sócios votantes no Leipzig. Sério? Eles aceitaram torcedores na diretoria? Não, aí é que tá a pegadinha. A lei não especificava quantos sócios o clube precisava ter, só que os sócios tinham que ter a maioria dos votos. Então a Red Bull limitou o quadro de sócios com direito a voto a um círculo super restrito, tipo umas 17 pessoas só. Mentira! E quem eram essas pessoas? Adivinha? Coincidentemente, quase todos eram executivos e funcionários de alto escalão da própria Red Bull. Ou seja, no papel eles seguiam a lei alemã, mas na prática destruíram totalmente o espírito democrático da regra. Eles hackearam a legislação esportiva. E uma vez com o controle total do clube, pelo que o estudo aponta, eles montaram uma verdadeira linha de montagem industrial para jogadores. Eles tratam seres humanos como fluxo de estoque. Sim, a logística esportiva. Eles usam um time na segunda divisão da Áustria, o Liefering, como se fosse um laboratório de testes para peças brutas, jogadores muito jovens. Aí, se o garoto for bom lá, ele é promovido para a filial principal austríaca, que é o Salzburg, certo? Isso. E se ele explodir lá e provar que é um talento de elite mundial, tipo uma mercadoria premium, ele é empacotado e enviado de forma super facilitada para a filial alemã, o Leipzig, para disputar a Liga dos Campeões. Foi nessa esteira de fábrica que eles revelaram caras gigantes como Erling Haaland e Sadio Mané. Caramba! E esse modelo de linha de produção acabou escancarando as portas para outros gigantes financeiros. Fundos de investimento que, ao contrário da Red Bull, sequer têm um produto para vender nas prateleiras. Eles só operam dinheiro, mercado de capitais puro. As fontes destacam o fundo americano 777 Partners como exemplo bem caótico dessa expansão predatória. O caso da 777 é emblemático. Eles têm uma estratégia super agressiva e muitas vezes desastrosa esportivamente. Eles compraram o Genoa lá na Itália e a má gestão foi tanta que causaram um rebaixamento logo no início. O desespero da torcida. Pois é, também compraram o Vasco da Gama no Brasil e tentaram entrar no Hertha Berlim, de novo na Alemanha, usando outra artimanha bizarra para contornar a regra do 50+1. Qual foi a tática lá? Diferente do Leipzig. No Hertha, eles injetaram uma quantidade colossal de capital, muito dinheiro mesmo, mas aceitaram ficar com menos de 49% dos votos formais nas assembleias. Mas se eles têm menos de 49% dos votos, eles são a minoria. Como eles mandam no clube? Legalmente são minoria, mas a regra corporativa do mundo real é que quem assina o cheque dita as regras. Quem detém a chave do oxigênio financeiro tem o controle prático da máquina. Eles mandam na surdina. O famoso quem paga a banda escolhe a música. E essa lógica de rede multiclubes atinge um outro patamar quando a gente analisa o empresário John Textor e a holding dele,
a Eagle Football. Ah, o caso do Textor gerou debates imensos, principalmente no Brasil e na França. Sim, ele comprou ações do Crystal Palace na Inglaterra, o Molenbeek na Bélgica, o Lyon na França e comprou 90% da SAF do Botafogo aqui no Brasil. E só para clarificar para quem nos escuta, SAF significa Sociedade Anônima do Futebol. É uma lei brasileira recente que deixa um time de futebol atolado em dívidas virar basicamente uma empresa tradicional que pode ser vendida para estrangeiros. E a grande fricção com o Textor e com redes multiclubes em geral acontece quando a paixão visceral do torcedor local bate de frente com o pragmatismo frio da planilha da matriz. O caso da transferência daquele jogador Jefinho ilustra isso maravilhosamente bem. E quando eu digo maravilhosamente, eu quero dizer de forma terrível para quem gosta de futebol romântico. Sim, foi uma aula de corporativismo. Imagina a cabeça do torcedor do Botafogo indo para o estádio. O time revela um garoto maravilhoso, o Jefinho, driblador, o cara que pode decidir campeonato. De repente, o algoritmo, a diretoria da holding lá na Europa, percebe que o Lyon, o outro time da rede na França, está precisando de ponto para não ser rebaixada. Porque rebaixamento na Europa significa perder dezenas de milhões em direitos de televisão, né? Exato. Dinheiro grosso. O que eles fazem? Eles simplesmente tiram um jogador do Brasil e despacham para a França no meio da temporada. E aqui entra uma analogia que eu achei fantástica nos documentos. Os donos estão operando esses clubes centenários igualzinho a Amazon gerencia aqueles galpões logísticos gigantescos dela. Essa analogia é genial. A otimização do estoque. Se o galpão da Amazon na França está com pouco estoque e precisa bater meta do trimestre, o sistema empacota o produto que está sobrando no galpão do Rio de Janeiro e manda para lá num avião de carga. O Botafogo, o Lyon, eles deixam de ser o foco principal. Eles passam a ser apenas nós de distribuição na matriz global do dono bilionário. E mecanicamente falando, do ponto de vista do empresário, as vantagens financeiras e fiscais de operar essa rede de galpões de futebol são absurdas. As fontes citam a família italiana Pozzo, por exemplo. Eles eram donos do Watford na Inglaterra e da Udinese na Itália ao mesmo tempo. Sabe o que eles fizeram? Ouvi dizer que as transações entre os dois times eram suspeitas. Eles orquestraram mais de 50 empréstimos e transferências de jogadores entre os dois clubes num período curto de tempo. E não se tratava de melhorar o esquema tático em campo. Tratava-se de contabilidade criativa purinha. Nossa, passando o ativo de uma mão para outra. Exato. Movimentando o jogador entre empresas do mesmo dono, eles conseguiam amortizar os custos, manobrar os balanços contábeis para não sofrerem punições do tal do fair play financeiro na Europa e o melhor para eles, transferiam a dívida para o país que tivesse cobrando menos impostos na época. É literalmente o mesmo planejamento tributário agressivo que aquelas gigantes de tecnologia usam para não pagar imposto de renda, só que aplicado em atacantes zagueiros correndo na grama. É inacreditável. Claro, a gente precisa ser justo aqui e olhar o outro lado da moeda que as fontes também apontam. Essa hiperprofissionalização muitas vezes salva times menores da falência absoluta. Times que vinham sendo destruídos por décadas e décadas de dirigentes amadores, sabe? Verdade. O City Football Group é a prova de sucesso disso. Alavancados pelo Fundo Soberano de Abu Dhabi, eles pegaram o Manchester City em 2008, que era um time de meio de tabela, e transformaram na força mais dominante da Inglaterra com muito dinheiro e o Pep Guardiola. E eles foram além, criaram franquias do absoluto zero, tipo o New York City, na Liga Americana. Quando a gestão corporativa tem paciência e é bem feita, os troféus chegam. Não tem como negar os resultados. Chegam sim. Mas o contraponto clássico a esse modelo de Estado ou de bilionário no futebol é o Bayern de Munique. Eles se recusam completamente a vender a maioria das ações para investidores de fora. E eles conseguem competir no topo da Europa, reinvestindo o dinheiro que eles mesmos geram com ingressos, patrocínios e a própria comunidade. É um crescimento orgânico sustentável. Sim, porque a questão central de deixar um bilionário ser dono absoluto não é se o dinheiro dele traz títulos. É o risco gigantesco de deixar o humor de uma cidade inteira nas mãos de um indivíduo só. Os caprichos pessoais viram política do clube. Nossa, os caprichos são a pior parte. Tem histórias pavorosas nas fontes. Tivemos o dono do Cardiff City, no País de Gales, que simplesmente acordou um dia e mudou as cores de um clube de mais de 100 anos, do azul para o vermelho, sem perguntar para ninguém.
Por quê? Porque as superstições orientais que ele seguia diziam que o vermelho atraía mais sorte e prosperidade financeira nos negócios. É um desrespeito imenso com quem está na arquibancada a vida toda. Ou então pega o caso daquele bilionário de Singapura, o Peter Lim, no Valência da Espanha. O Valência derreteu. Derreteu. As decisões administrativas dele foram tão erráticas, ele comprou tanta briga desnecessária com a torcida e cortou investimentos de forma tão abrupta que pegou um gigante histórico do futebol europeu e transformou num time assustado que briga para não cair para a segunda divisão todo ano. O destino da instituição fica refém do humor do dono. Se o bilionário tem um problema de divórcio, ou se uma outra empresa dele perde dinheiro na bolsa de Hong Kong, o clube de futebol dele lá na Espanha sofre as consequências e colapsa por tabela. Exatamente. O torcedor vira apenas um consumidor sem voz ativa. E sabe, se a gente afastar um pouco a câmera agora e olhar para a trajetória inteira desse nosso mergulho profundo de hoje, o padrão de comportamento surge com uma clareza que é quase cristalina. Total. Fica muito óbvio. A gente começou entendendo como a economia real gira baseada naqueles 6 trilhões de dólares sob gestão do banco chinês e do JP Morgan. Depois, passamos por aquela mecânica engenhosíssima da Coca-Cola virando o camaleão corporativo e absorvendo marcas de refrigerante regionais para não perder território. E fechamos vendo como as holdings bilionárias de esporte transferem o passe de um garoto de 20 anos através do Oceano Atlântico para não quebrar a regra financeira da Liga Europeia, tratando as emoções dos torcedores como meras planilhas de Excel. A lógica operacional por trás dessas 3 coisas, por mais diferentes que pareçam, é implacavelmente idêntica. Trata-se sempre de encontrar um ambiente novo, entender profundamente as fraquezas legislativas, financeiras ou emocionais daquele local, injetar uma massa de capital gigantesca e simplesmente absorver a identidade que já existe lá. Eles terceirizam os problemas e otimizam todo o controle lá na matriz. No fim das contas, tanto faz se a gente está falando de uma fábrica gigante de chips de computador, negociando isenção de imposto com um prefeito desesperado, ou se é uma diretoria sentada numa mesa chique em Londres, decidindo se um time lá no Rio de Janeiro vai poder usar o próprio centroavante até o final de dezembro. A cartilha de dominação é a mesma. Com certeza. E o impacto mais profundo para quem nos escuta, para nossa audiência, é perceber que nós estamos permanentemente inseridos dentro dessa teia enorme. Da tecnologia do celular que a gente usa para pagar o pão de manhã, passando pelos bastidores complexos da entrega de uma compra na porta da nossa casa, até literalmente a cor da camisa do time que a gente chora ou comemora no fim de semana. Esse poder corporativo invisível se tornou a verdadeira infraestrutura do século XXI. E o mais assustador é que essa infraestrutura está apenas começando a mostrar os dentes e até onde ela pode realmente ir. Ao longo da história, a gente viu as empresas terem que se adaptar às leis dos países, certo? Sim, no começo era assim. Depois de um tempo, elas cresceram e começaram a chantagear as cidades menores com os leilões fiscais. Depois, começaram a reescrever as leis de saúde pública fazendo lobby no Congresso. Mas, se uma holding corporativa já é capaz de comprar a nossa cultura esportiva, gerenciar nossa infraestrutura de transporte e movimentar mais dinheiro do que o PIB de uma nação inteira, surge um pensamento bem perturbador para a gente encerrar. Tô preparada? Qual é o limite lógico dessa evolução inteira? O próximo grande passo, e que de fato já está sendo amplamente debatido nas altas esferas da tecnologia do Vale do Silício, não é apenas financiar campanhas ou influenciar quem está no governo. É simplesmente substituir o governo. Privatizar a política em si. Sim, a gente está se aproximando de forma muito rápida do momento histórico em que essas megacorporações vão comprar áreas inteiras de território. Não para abrir outra fábrica grande, mas para fundarem do zero suas próprias cidades-estados soberanas. Pensa num futuro onde a gente não vota mais para prefeito nas urnas. A gente assina um contrato de termos e condições de serviço no aplicativo. E onde não pagamos mais IPTU, pagamos uma mensalidade VIP, tipo um serviço de streaming, só para ter o direito de residir numa zona segura privada gerida por um bilionário. Exato! A transição daquele mercado puro que vendia produto e depois passou a dominar a cultura das pessoas, ela já ocorreu na nossa frente e nós deixamos. O próximo e último alvo deles não é vender mais, é a própria soberania do cidadão. Fica a reflexão, muito obrigado a quem acompanhou e até o nosso próximo mergulho profundo.